E aí, pessoal? Legal, pessoal entrando, Siqueira Consultor, Fabiana. Caramba, passa muito rápido, não consigo ler o nome de todo mundo. Boa tarde, boa tarde. Essa tarde maravilhosa, olha o céu, que coisa linda que tá esse céu. Olha isso daqui, cara, uma pintura, né? Olha esse céu, que coisa linda, cara. Sensacional, né? Sensacional. Esse daqui é o meu maior presente quando eu acordo e quando eu chego em casa, olhar para esse céu. Maravilhoso, né? Olha só, olha a luminosidade disso aqui, cara. Olha isso aqui. Lindo, né? Inspirador, né? E aí, tudo bom? Tudo tranquilo? Como é que você tá? Legal, Fabiana que estava ouvindo Remindset, ótimo. Remindset é pancadaria. Tudo bom, pessoal? Tranquilo nesse domingo maravilhoso? Sou seu fã, obrigado, obrigado. Eu vim falar aqui hoje sobre a quem você serve. A quem você serve. Você ser um líder ou você ser um empreendedor é você servir alguém. Servir alguém significa você ajudar alguém a fazer alguma coisa. Legal, o exemplo do carro me ajudou muito, ótimo, ótimo. Porque o equilíbrio emocional, eu ainda tô sem carro, inclusive, tá? Porque só vou conseguir tirar, acho que na terça-feira, que tem que ter a procuração. E tem que ter algumas coisas, que o carro tá no nome da minha mãe, não tá no meu nome. Putz, então tem umas confusões aí ainda pra eu resolver. Mas estão aí, cara, ok. Tranquilo. Então, a quem você serve? Essa é a grande pergunta. E o que eu coloquei ali no... você adquiriu o curso, acabou comprando 2 vezes, manda Simone, né? Manda e-mail para suporte@webelieve.com e manda com cópia para mim, conrado@webelieve.com, ok? Amanhã o pessoal já resolve isso. Então, essa pergunta, a quem você serve, parece uma pergunta de, Conrado, mas eu não sirvo a ninguém, imagina. Não, você serve sim, você tem que servir. Se você não está servindo a ninguém, tem um problema aí. Não confunda você servir as pessoas com você ser submisso às pessoas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, ok? Servir não quer dizer submissão. Aliás, se você pensar bem, você servir significa você ser uma pessoa forte, uma pessoa consciente do seu papel na sociedade. Porque tem muita gente que serve e se sente diminuído. Essa pessoa tem um problema. Ela tem um problema de não enxergar quem ela é, de não enxergar de fato o que tem dentro dela. Servir é sinônimo de força. Quando você pega os grandes servidores da humanidade, eles foram caras muito fortes também. Eles foram pessoas muito íntegras e muito poderosas. E nem por isso eles achavam que os outros é que tinham que servir a ele. Pelo contrário, eram eles que serviam aos outros. Então essa é a primeira pergunta que eu quero fazer para você: a quem você serve? E eu coloquei aqui um exemplo de quem eu sirvo. Quem eu sirvo? Eu sirvo empreendedores. Então eu coloquei aqui no título do Periscope que eu ajudo empreendedores a mudarem o mundo. Porque esse é o papel do empreendedor, né? Aliás, vocês querem... Deixa eu ver onde que tá isso. Acho que tá aqui no notebook. Vocês querem escutar um poema que eu fiz? Que vai ser em primeira mão aqui, a abertura do WeLabs. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vocês querem escutar? Sim? Deixa eu achar aqui no notebook onde que ele está aqui. Então vamos lá, hein? Primeira mão, hein? Primeira mão. O poema é assim. Tudo começa com uma pequenina chama, uma ideia, a vontade de fazer algo a mais, de dar aquele passo que só 1% resolveu dar. O empreendedor é como uma criança diante da vastidão dos céus, um descobridor.
Ele vibra com o simples ronco de um motor ou com a leve faísca de uma lâmpada. O empreendedor é um guerreiro que molda a sociedade e recria a realidade. Empreender é, acima de tudo, um ato de coragem. Aquele que enfrenta a descrença e a indiferença, mas que continua caminhando apesar da dor e de muitos o chamarem de louco. Porém, só os loucos que acham que podem mudar o mundo são os que efetivamente o fazem. Steve Jobs. O empreendedor é como um artista em busca da perfeição, um Michelangelo que visualiza a sua escultura e a liberta de dentro da pedra bruta por meio da sua intenção e trabalho duro. Aquele que vê e acredita no que ninguém enxergou ou achou que era possível. O empreendedor é aquele que tenta explicar o inexplicável, que cria o futuro a partir de sua visão, ao invés de tentar adivinhá-lo. O empreendedor é esse incansável rebelde que procura seu caminho em meio à escuridão do desconhecido, o herói que explora os caminhos onde ninguém nunca tinha posto os pés. O empreendedor é esse gigante que enfrenta todas as adversidades em busca de mudar o mundo. Quem sou eu? Eu sou apenas alguém que ajuda os empreendedores a mudarem o mundo. Gostou? Então, isso daqui é um texto que eu escrevi, mas é isso, né? O empreendedor, vocês gostaram? Legal? Bacana? O empreendedor é esse guerreiro, é esse cara incansável, esse cara que vai lá, que faz, que passa por cima das dificuldades, que ele vai, né, cara? Ele caminha, ele caminha. Então, o que eu quero? O meu papel é ajudar empreendedores a mudarem o mundo. Porque esse é o papel do empreendedor, mudar o mundo. E eu sou empreendedor, então eu também estou com o meu papel de mudar o mundo. Ou pelo menos o meu mundo, o mundo próximo. Então, opa, te vi ontem lá no Hotel Meliá. Cara, por que você não foi falar comigo? Eu estava lá no evento do Wallace Lima. Eu fui dar uma palestra lá. Ok? E então, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte. Quem que você serve? Eu sirvo aos empreendedores e ajudo empreendedores a mudarem o mundo. É isso que eu faço. E você? Você faz o quê? Quem você serve? Você ajuda quem a fazer o quê? Ah, legal. Quem que assistiu minha palestra lá no Salto Quântico da Mente, lá do Wallace Lima? Quem assistiu? Quem assistiu gostou? Foi emocionalmente densa, né? Foi emocionalmente densa, cara. Foi bem densa. Eu acho que muita gente repensou a vida, né? Alguém estava lá? Alguém assistiu? Sei que já teve uma pessoa que já assistiu aqui. Legal. Vi um trecho no Periscope, ok. Legal, ela foi gravada e aí o Wallace falou que vai mandar para mim e eu vou colocar lá no meu canal lá. Legal? Se eu dou palestras em Campinas, não, eu não dou. Eu dou poucas palestras, tá? Eu dou algumas palestras só para parceiros, mas pouquíssimas palestras. Mas eu estou focando muito no e-labs atualmente, né? Nos lançamentos, no meu negócio. Ok? Então vamos lá. Eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas, mudando a forma como se relacionam consigo mesmas. Tá meio vago, tá muito vago. Então, você tem que pensar o seguinte, qual é o público ao qual eu sirvo? Qual é esse público? Quando você identifica esse público de uma maneira muito precisa, você para de lembrar do seu negócio e você fica lembrando só do público. Então você ajuda a promover saúde e qualidade de vida. Não, você tem que pensar num público, cara. Tem que pensar num público. Eu já fiz um scope falando sobre como escolher o melhor público-alvo para o seu negócio, né? Então, em poucas palavras, eu ajudo profissionais a serem melhores. Serem melhores em quê? Eles acordarem mais cedo, eles serem pessoas mais tolerantes. Ser melhor em quê? Então, dá uma olhada naquele como escolher o melhor público-alvo para o seu produto. É um scope que eu fiz, deve ser o scope 4 ou 5, eu não lembro. Mas o que você tem que pensar? Quando você escolhe um público, você se dedica àquele público. Você esquece todo o restante, você esquece o seu negócio, você esquece tudo. Você só pensa no seguinte, como que eu faço para ser melhor para esse público?
O que eu tenho que fazer para ajudar mais esse público? Ou essa persona? No caso lá você vai descobrir a diferença entre público-alvo e persona. O que eu faço para ajudar esse público? Eu estava lendo agora uma reportagem do Morongo. Morongo é o apelido do cara que fundou a Mormai. E ele tem um Suzuki Mormai, é um Jeep da Suzuki com a marca da Mormai licenciada. E o que ele exigiu nesse Jeep Suzuki Mormai? Que tivesse embaixo do Jeep um esguicho para lavar os pés da areia antes do surfista entrar dentro do Jeep. Olha só que coisa bacana, né? Quer dizer, o Jeep Mormai, ele tem um esguicho que lava, a pessoa coloca água lá, né? Fica cheio de água sempre, e aí ele esguicha a água para lavar os pés do surfista antes do surfista entrar no Jeep, tirar a areia. Cara, isso é genial, cara. Então, isso é pensar o seguinte, eu não vou criar um Jeep, não, eu vou criar um Jeep para surfistas. Se eu vou criar um Jeep para surfistas, cara, o que tem que ter nesse Jeep? Ah, tem que ter um espaço para GPS, tem que ter um esguicho para lavar os pés do surfista, tem que ter, obviamente, um lugar para colocar a prancha, talvez uma, duas, três, tem que ter... Então, tudo isso pensando no surfista, não pensando no negócio, entendeu? Pensando no surfista, no caso desse Jeep, não no negócio. Então, preste atenção, você não tem que pensar no seu negócio, você tem que pensar no seu público. Quais são as dores do seu público? Quais são os incômodos que ele tem? O teu público tem incômodos. Quais são os incômodos que ele tem? Quais são as histórias que ele vive? Eu falo histórias, é o seguinte, o meu público é empreendedor. Tá, então ele tem algumas histórias da vida dele que ele trabalha fim de semana. Isso é uma história da vida dele, né? Isso é uma coisa que acontece, é um contexto. A mulher dele reclama que ele não para de trabalhar, a família não acredita no negócio dele, os amigos falam que ele trabalha demais e ganha menos do que eles, alguns amigos falam para ele ser empregado. Então, opa, o Quintanilha tá aqui, grande Quintanilha! Muito bem-vindo ao Periscope, ao nosso Scope do fim de semana aqui. Esse aqui vai ser mais leve, tá? Vai ser mais tranquilo. Não vai ser aquele Scope de 3 horas não, tá? Vai ser de uma meia hora no máximo, ok? Então, você tem que escolher um público, você tem que... Opa, Pedro, sou sua fã, tá lá, já tem fãs do Pedro Quintanilha. Acho que se você não conhece o Pedro Quintanilha, siga o Pedro, tá? Pedro, fala o teu nome aí, Pedro Quintanilha, para as pessoas clicarem e seguirem você. Então, sigam Pedro Quintanilha, ok? Pedro Quintanilha. Legal. Então, olha só, quais são as dores do teu público? Quais são os incômodos que ele tem? Quais são... as histórias que ele vive. Ele acorda cedo, ele acorda tarde, ele pega ônibus, ele enfrenta trânsito, ele vai de carro, ele vai de bicicleta, ele vai a pé. E em que contexto que você ajuda esse público? Porque uma coisa é você falar o seguinte, digamos que o meu público seja surfista. Porque quando a gente fala de empreendedor não é um cargo, né? Empreendedor não é uma profissão, né? Empreendedor é um estado de espírito. Então o cara é empreendedor 24 horas do dia dele. Ou seja, o contexto dele é ser empreendedor. Mas se você ajuda surfistas, o surfista não é surfista 24 horas da vida dele. De repente ele trabalha numa multinacional de terno e gravata e aí no fim de semana ele surfa. Então quer dizer, você ajuda ele no contexto de surfista. Se eu surfo, ainda não. Mas eu estou com uma promessa aqui comigo mesmo que no ano que vem eu vou começar a surfar, ok? Então, o que você faz? Pedro, cadê você, Pedro? Pedro, coloca o teu nome aí para o pessoal te seguir aí. Então, o que você faz? Ou então você digita Pedro Quintanilha, ok? Que aí você segue ele no Periscope, segue ele no fanpage, Facebook, YouTube, siga o Pedro Quintanilha, ok? Um cara assim genial para empreendedores também. Ele também serve empreendedores, ok?
Vem aqui para Cabo Frio surfar com a gente. A gente é muita gente, Pedro. Você surfa? Eu não sabia disso, não. Mas eu vou... Eu quero sentir a espuminha nas costas, exatamente. Eu vou... Coloca aí teu nome, Pedro Quintanilha. Coloca o nome, Pedro, para o pessoal te seguir. Ok? Então, o que você tem que fazer? Você tem que pensar no contexto do teu público. Às vezes você tem um público contextual. O que é um público contextual? É um público que ele é o surfista, então ele é surfista uma parte do dia dele, ou da semana dele. Ele não é surfista o dia inteiro. Ele vive um estilo de vida que pode ser de surfista ou não. Por exemplo, ele pode de repente... ele trabalha num lugar que ele não tem um dress code, então ele pode ir com qualquer roupa e ele vai com, cara, bermuda de surfista e camisa de surfista, aí é legal. Mas alguns caras não. Outros caras trabalham numa multinacional de terno e gravata, são advogados e são surfistas. Então ele é surfista no fim de semana. O contexto de surfista dele é no fim de semana. Então você ajuda esse cara no fim de semana. Mas ele pesquisa sobre surf ao longo da semana. Então você entra nas pesquisas dele ao longo da semana, mas você ajuda de fato ele, pensa nas histórias dele, principalmente no fim de semana. Legal? Entendeu isso? Bacana? Então você tem que pensar no teu público, não no teu negócio. Uma empresa é uma coisa feita de pessoas. Isso que é uma empresa. Uma empresa é uma coisa feita de pessoas. Quando você pensa nas pessoas que estão na sua empresa, quais são essas pessoas? Elas são os teus colaboradores, né? As pessoas que trabalham com você, a tua equipe, mas são os teus clientes também. Então pensa o seguinte, quem é o meu cliente? O meu cliente é o empreendedor. No meu caso, eu sirvo empreendedores. Tá, quais são as histórias que estão ao longo da vida desse empreendedor? Bom, a primeira história é, ele pode ser um empreendedor já, ou ele quer ser um empreendedor. Ele tem uma atitude empreendedora, mas ele não é ainda um empreendedor de fato. Se ele não é ainda, ele é uma persona. Se ele já é, ele é outra persona. Então, com isso, o que você vai imaginar? Bom, o contexto do cara que não é empreendedor ainda, ele trabalha, ele quer montar o negócio dele, mas ele ainda tem um emprego de 9 às 5. Ele estuda sobre empreendedorismo nas horas vagas dele. Então não é toda a hora que ele estuda. Ele estuda de noite, ele fica pensando no negócio que ele quer montar, mas ele não sabe por onde começar. Então tem um monte de contextos aí que você tem que considerar para que você ajude esse cara a montar o negócio dele. Legal? Então você vai ajudar esse cara. Você não vai pensar no seu negócio, você vai pensar no teu público. Uma vez que você pensa no teu público e quais as histórias que acontecem na vida dele, aí sim não é uma transição fácil, exatamente. Ele tem medo. Aí quando você pensar nas histórias que acontecem na vida dele, aí sim você vai começar a pensar em coisas no seu negócio para que você sirva melhor esse cara. Como o esguicho do Jeep Suzuki Mormai. Então o esguicho de água não foi pensando no Jeep, foi pensando no público. Ok? Entendeu isso? Legal? Quero montar um negócio, mas nunca consigo iniciar. Cara, você pode ter um monte de problemas que fazem com que a pessoa não inicie. Um deles é o medo. Outro problema é achar que você precisa de dinheiro. Um outro problema é achar que você precisa de um escritório. Outro problema é achar que você precisa de... Bom, e por aí vai. Cara, você não precisa de absolutamente nada para montar um negócio. Sabe o que você precisa para montar um negócio? Me fala o que você precisa para montar um negócio. Uma única coisa. Uma única coisa. O que você precisa para montar um negócio? Fala para mim. Confiança, conteúdo. Cara, você só precisa de você para montar um negócio. Você não precisa de mais nada. Você só precisa de você. Você precisa ter tudo isso. Vontade, persistência, paixão, crença, isso aí. Você precisa ter tudo isso. Mas você só precisa de você. Você precisa de você, só isso. Você não precisa de mais nada. Você não precisa
de escritório, de dinheiro, de nada. Nem de pessoas, de nada. Você só precisa de você, cara. Só isso. Só isso que precisa. Se você tem alguma dúvida, vai no meu scope como montar um negócio de baixo risco e alto custo, alguma coisa assim. Dá uma olhada lá. Você vai ver, cara. Você vai ver. Você só precisa de você. Só isso. Então, eu quero que você... Primeiro, você tem que escolher um público. E você já viu isso. Se você não entendeu isso, vá no scope que eu fiz sobre como montar um negócio. E o scope foi o scope 5, alguma coisa assim. Desculpa. Qual o melhor público-alvo para o seu negócio? Vai nesse scope, ok? Dá uma olhada nesse scope. Scope grande, de 2 horas e pouco, falando só sobre público-alvo. Mas o que eu quero que você pense agora é a quem você serve. Então, fala para mim, a quem você serve? Não fala, eu ajudo pessoas a... Não, qual é o público que você serve? A quem você serve? Você está aqui para servir a quem? A que público? Me fala então, vamos ver. Conrado, sua mente está respondendo aos seus estímulos. Comprou o DVD de surf, entrevista Morongo. Não entendi. Não entendi. Eu li uma entrevista. A sociedade, não, você não serve a sociedade. A sociedade é muita gente. A Jesus, não, tudo bem, você serve a Jesus. Mas em termos profissionais, a quem você serve? Aos clientes. Quem são os clientes? Pessoas com problemas, sem foco. Isso, legal. Empreendedores. Importação? Não, você não serve a importação. Você serve a pessoas, corredores de rua. Legal. Você serve a corredores de rua, ok. A ONGs, qualquer ONG, porque tem a Amigos do Bem e tem a ONG da esquina ali. Tem a Pastora da Criança e tem a ONG da esquina. Quem você serve? Pessoas? Como assim pessoas? Você serve a qualquer pessoa? Eu fui, entendi. Mas aí não foi a entrevista do Morongo, não. Eu fui comprar um DVD de surf porque eu queria surfar, aí eu peguei um DVD de surf para aprender a surfar, né? Assim, para me sentir mais surfista, né? Cardiopatas, legal, você serve cardiopatas. Empreendedores com dificuldades em vender produto e serviço. Qualquer produto, qualquer serviço, o cara que vende jatinho e o cara que vende pastel na feira, qualquer um. Pequenos varejistas de qualquer coisa. Atleta de qualquer esporte, o atleta de alta performance e pista e o atleta corredor de rua. Guitarristas, legal, guitarristas, ok. Ajudamos casais, qualquer casal, o casal que tem 40 anos de casado e o casal que acabou de casar, o namorado, o casal de homossexuais, o casal de heterossexuais, tanto faz, qualquer casal que você serve. Você tem segundo... Não entendi. Pequenos varejistas de moda, ótimo, legal. Executivos de TI, bacana. Sustentabilidade, não, você não serve a sustentabilidade. Você serve quem? Sustentabilidade é uma coisa, né? É uma área. A agência de propaganda, você serve a DM9, serve a W Brasil e serve a agência que é uma urgência, qualquer agência. Como gerar sua própria energia? Você serve como gerar sua própria energia? Que público é esse? Não entendi. Você tem que ter um público. Alimentação saudável não é público. Arquitetos com problemas com nova metodologia de projeto. Que problemas? Qual é o problema? Mulheres que querem empreender online. Qualquer mulher, a idosa de 70 anos e a menina de 18 que descobriu esse mundo. Noivas, ok, noivas. Vocês estão entendendo? Você tem que ter um público. Gestores que precisam do PowerPoint para criar apresentações. Ok, legal. Eu acho que ainda não está muito específico. Mulheres de 30 anos. Qualquer mulher de 30 anos, mulher casada, solteira, grávida, que o pai abandonou, pobre, miserável, milionária, qualquer mulher. Pessoa que tem dificuldades em comprar produtos. Que produtos? Jatinho, maçã, banana, qualquer produto. Aqui você está falando, você está vendo que eu estou dando porrada, né? Aqui é para levar porrada. Eu quero que você aprenda isso. Isso é o básico de qualquer negócio. O que mais? Quando já tem um negócio que serve vários públicos, escolhe um, depois outro, mas me fala um pelo menos. Eu ajudo sempre que posso, independe da área ou especificidade. Não, como empreendedor. Mulher, mãe, 25, 40 anos, que trabalha... legal.
Ajudo pessoas da classe média a comprarem veículos. Ok, legal. Não temos água suficiente, a energia só vai aumentar. Legal, bacana, mas quem você serve? Executivo de TI está correto. Está correto, para mim está correto sim. Executivo de TI, ok. Pessoas que realmente queiram empreender no mercado de cosméticos. Ok, mas o que é empreender no mercado de cosméticos? É a menina que vende Avon ou que quer montar uma empresa, tanto faz? Universidade, formei, é longa a história, tá? Eu formei em marketing, no final das contas eu formei em marketing. Mulheres classe A, entre 30 e 50, que querem alimentação saudável. Ok, legal, é isso aí. Pessoas com problemas com computadores. Que tipo de problema? Qualquer problema? Qualquer problema? Tem muito problema. Problema de vírus, problema de não saber mexer no computador, problema de o computador tá lento, problema de instalação de software de maneira errada, vírus. Trabalhamos com casais que estão separando, principalmente por causa de dívida. Ok, legal. Já ouviu falar da Artemisia? Lógico, cara. Eu assino a fanpage deles. Sim, lógico. Pessoas que buscam renda extra. Que tipo de pessoa? Qualquer pessoa. Quem trabalha, quem não trabalha, universitário, idoso, qualquer pessoa. Mães solteiras de 30, 40 que querem empreender online. Legal, show, bom. Homens que precisam criar seu negócio próprio de serviços residenciais, piscineiros. Legal, bacana. Pessoas que querem cuidar da sua saúde através de suplementos. Cuidar da saúde quer dizer o quê? O que significa exatamente cuidar da saúde? Como convencer o cliente? Não, quais os tipos... Não, eu quero públicos. Você percebeu? Você entendeu? Liderar equipes de cobrança de dívidas. Tá, você serve equipes de cobrança de dívidas, é isso, né? Pessoas que querem vender através de redes sociais. Vender o quê? Vender jatinho, vender banana, vender o quê? Mulheres que não têm tempo de organizar a festa dos filhos. Ok, legal. Que mais? A pergunta é, quem você serve? Sou designer de interiores, não estou sabendo especificar meu público. Tá, ok, vamos... Quem compraria de você, né? Quem que compra de você? Quem compra de você? Você entendeu isso? Então, o que eu quero? Primeira coisa, eu quero que você entenda quem você serve. Quem você serve? Profissional da saúde. Qualquer profissional? Médico, nutricionista, psicólogo, qualquer profissional? Qualquer um mesmo, todos. Médico recém-formado, médico com 40 anos de carreira, qualquer um. Mulheres que não possuem o hábito de cuidar da sua saúde, da sua pele. Ok, legal. Ok, mas aí tem as idades também, né? A mulher de 20, ela tem uma necessidade de pele diferente da mulher de 60. Ok? Empresários de pequenas empresas a vender na internet. Vender o quê? Vender qualquer coisa? Você está percebendo? Então, o que você tem que fazer? Primeira coisa, você tem que pensar a quem eu sirvo. Depois que você pensa a quem eu sirvo de maneira bem específica, se você tem um problema de, eu não estou sabendo especificar meu público, é porque você não está sabendo quem você serve. Tem que servir algum público. Conrado, eu sirvo todo mundo. Não, você não serve todo mundo. Você não consegue, não dá, não tem dinheiro que chegue. Você tem que escolher um público bem específico e servir aquele público. Agora, vamos especificar melhor a palavra servir. A palavra servir significa você ficar pensando naquele público e pensar o seguinte, cara, quais são as dores desse público? Quais são os incômodos que ele sofre? Como que eu ajudo ele a vencer esses incômodos? Acabou. É só isso. E aí você vai criar um negócio que tenha essas coisas que ajudem o seu público a vencer os incômodos. Isso é um negócio. No final das contas, um negócio só existe porque pessoas têm problemas. Não existe um negócio sem resolver problemas. Problemas ou sonhos não existe. Não dá. Um negócio só existe porque as pessoas precisam de coisas. Seja produto, seja um sonho, seja uma necessidade. Não interessa. Qualquer um. Ok? Eu ajudo pequenos empreendedores. Eu não ajudo grandes empreendedores, não ainda. Eu ajudo pequenos empreendedores. Ok? Eu ajudo pequenos empreendedores a mudarem o mundo. Eu falo empreendedores de maneira geral, mas eu ajudo pequenos empreendedores a mudarem o mundo. E como assim?
O eLabs, por exemplo, ele é uma ferramenta para fazer com que os empreendedores consigam mudar o mundo, porque esse é o papel do empreendedor. O papel do empreendedor é mudar o mundo, ele quer transformar a sociedade dele, ele quer criar alguma coisa para ajudar as pessoas. E o que eu faço é ajudar esse cara a ajudar as pessoas. E desse jeito mudar o mundo. É isso que eu faço. Esse é o meu papel. Ok? Como identificar o público? Depende. Qual o seu negócio? Quem que precisa de você? Os pequenos que mudarão o mundo, os grandes querem que o mundo continue assim. Nem todos, né? Nem todos. Não vamos generalizar. Para você, o que é um pequeno empreendedor? Um pequeno empreendedor é aquele empreendedor que ele não consegue fazer tudo o que ele quer por falta de recursos. Um grande empreendedor, ele pode fazer muita coisa, porque ele tem recursos. O pequeno empreendedor, ele não tem tanto recurso assim, ele tem que usar a criatividade, ele tem que usar ferramentas escaláveis, ele tem que usar técnica. Então ele não tem recursos suficientes para fazer aquilo que ele quer, mesmo que seja uma coisa relativamente pequena. Ok? Eu ajudo esses caras a escalarem o negócio deles por meio da internet, né, no caso. O mundo não é muito grande? É muito grande. É muito grande. Que legal, né? Olha o tamanho do desafio. Muito bom, né? Excelente, né, cara? Imagina se o mundo fosse pequeno, que coisa chata. Não é verdade? O mundo é enorme, cara. Essa que é a graça. Ok? Você percebeu? Quando você... Primeira coisa... Por exemplo, tinha uma época que eu queria andar de bicicleta. Eu queria me tornar mais, eu queria colocar mais esporte na minha vida. Eu gosto de esporte, eu corri, agora não estou correndo tanto, tenho que voltar, mas eu gosto muito de esporte. E eu já fiz bastante esporte já nadei, já corri, já joguei tênis, já fiz o diabo já. E aí uma dada hora eu falei, vou andar de bicicleta. E aí eu comprei uma bicicleta. Mas quando eu comprei a bicicleta, eu comprei a bicicleta? Não, eu não comprei a bicicleta. Eu comprei o ciclismo. Eu comprei o esporte, eu comprei a longevidade, eu comprei o aumento da capacidade cardiorrespiratória, isso que eu comprei, em forma de uma bicicleta. Só que depois disso, eu não andei de bicicleta. Não deu tempo de andar de bicicleta, não tinha onde, eu tinha preguiça de botar no carro para ir para algum lugar, porque né, onde eu morava não dava para sair de bicicleta. Então, quer dizer, no final das contas, eu fiquei na minha casa com uma bicicleta. Fiquei com uma bicicleta. O que é uma bicicleta? É um monte de metal, borracha e plástico. Acabou. Isso é uma bicicleta. Então, quer dizer, quando você vende, você não vende o que você entrega. Você vende a causa. Você vende algo muito maior. Depois que você vende esse maior, a pessoa sabe que ela não compra o esporte, a longevidade. Ela tem que comprar isso a partir de por um acaso, no meu exemplo, uma bicicleta. O produto é o meio, exatamente. Então, quando eu falo ajudar o empreendedor a mudar o mundo, eu estou vendendo a causa. Eu estou vendendo aquilo pela qual ele se inspira, ele se motiva. Eu não estou vendendo o eLabs. Eu não estou vendendo um negócio perfeito. Eu não estou vendendo o iJump. Eu não estou vendendo o Cop Samurai. Não. Eu estou vendendo aquilo que ele aspira. Então, quando você escolher um público, você tem que descobrir o que ele aspira. O que a Apple vendia? Por um acaso, a Apple vendia computador? Vende, né, no caso, né? Estava falando do Steve Jobs. Mas o que a Apple vende? Ela não vende computador. Ela vende rebeldia. Na época do Steve Jobs, muito mais, né? Ela vende inovação, ela vende o sonho, ela vende status, ela vende a aparência cool. É isso que ele vende. É isso que ela vende. O que o Whole Foods vende lá nos Estados Unidos? Ele não vende batata, comida, não. Ele vende sustentabilidade. É isso que ele vende. Então você não tem que vender aquilo que você entrega. Você tem que entregar aquilo que você falou que ia entregar. Mas não é isso que você vende. Você vende o estilo de vida. Isso. Você vende a autoimagem do cara.
Quando alguém compra um produto da Mormai, uma bermuda da Mormai, ele está comprando uma bermuda, ele podia comprar bermuda de qualquer marca. Por que ele escolheu a Mormai? Tem um motivo para isso, não é? Por que ele escolheu uma bermuda da Mormai e não uma bermuda qualquer, de outra marca? Porque ele está comprando a história da Mormai. Quando alguém compra uma Harley Davidson, a pessoa está comprando a história da Harley Davidson. Entendeu? Só que tem mais. Quando você compra a história da Mormai, quando você compra a história da Harley Davidson, você está comprando tradição, você está comprando tempo, você está comprando uma história. Quando alguém compra um produto meu, não está comprando um curso, está comprando a minha história, está comprando aquilo que eu falo, está comprando essa interação aqui que eu tenho, está comprando aquela dica que eu dei em algum hangout qualquer que fez a pessoa fazer o shift na vida dela. É isso que a pessoa está comprando quando ela compra alguma coisa de mim. Ela está comprando a identificação com aquilo, com a marca, com a história da marca. É assim que você cria uma marca perene, uma marca sustentável, uma marca que não é uma oportunidade. Não tem nada de errado você aproveitar uma oportunidade de curto prazo e aí você ganhar dinheiro em um mês e depois nunca mais ganhar dinheiro em cima daquilo. Não tem problema nenhum. Ok? Acontece. Dá certo também. Agora, se você quer criar um negócio perene, um negócio que sobreviva a você, um negócio que seja maior do que você tem que vender a sua história, você tem que vender a tradição, você tem que vender aqueles tijolinhos que você vai colocando um em cima do outro, dia a dia, construindo a sua marca na mente da pessoa. Tudo é uma batalha de mentes, não uma batalha de produtos. É uma batalha de percepções, como já diria All Rise. Então o que você vai fazer? Você vai criar uma história. Isso é que é legal, cara. Então você vende a causa. Por exemplo, quando eu falo, eu ajudo empreendedores a mudarem o mundo. Por que eu vendo isso? Porque eu quero mudar o mundo. Eu sou um cara dedicado a mudar o mundo. Então, quando eu quero mudar o mundo, as pessoas se conectam a mim por causa dessa minha causa, elas compram os meus produtos que falam como que eu tenho feito para mudar o mundo e eu vendo esse conhecimento para outras pessoas que também querem essa causa nobre de mudar o mundo. Entenderam isso? Você compra aquilo que você se identifica. Você não compra produtos. E se você está tentando vender produtos, você está tendo prejuízo. Se você está tentando vender produtos, eu prevejo que em muito pouco tempo, com essa crise, você vai começar a perder dinheiro, se é que já não está perdendo. Legal? Entendeu isso? Aliás, se você tenta só vender produtos, eu intuo que a sua conta bancária, ela está sempre ali tentando sair do vermelho. Isso tudo porque você tenta vender produto. Você não pode vender produto. Você está errado. Você tem que vender algo muito maior. As pessoas, elas compram algo maior. Algo maior. E o que eu estou fazendo para mudar o mundo? Você conhece meu canal no YouTube? Dá uma olhada lá. Lá você vai ver bastante coisa lá. Não só YouTube, como SoundCloud, como minha fanpage também. E por aí vai. Ixi, tem bastante coisa. Dá uma olhada lá que você vai. Essa resposta é muito comprida. Você está entendendo isso, cara? Eu quero passar isso para você. É isso que eu falo muito disso. Eu falo muito disso. Mas muita gente não entende isso, cara. Não entende isso. Você tem que vender algo maior do que você, vender algo maior do que o seu produto, vender algo maior do que a sua empresa. É muito mais do que isso. Você está enxergando isso? Está enxergando isso? Fala que sim, então. Você está enxergando? Fala que sim. Corações, bota o dedo na tela aí e fala se você entendeu isso. Vender o propósito, exatamente. Não é algo fácil, tá? Não é algo fácil. Não é algo fácil você entender.
Mas quando você entende, é como se uma chave enorme virasse na sua mente. E aí quando você vira essa chave, cara, a tua vida muda completamente. Porque você para de pensar no teu negócio, você para de pensar no teu produto, você passa a pensar nas pessoas para as quais você serve através do seu negócio. Legal? Então, de novo, você para de pensar no seu produto, você para de pensar no seu negócio, você passa a pensar naquelas pessoas para as quais você serve através do seu negócio. Então você tem um negócio e você serve as pessoas através do seu negócio. Que pessoas são essas? O que elas precisam? Quais são as histórias das vidas delas? Quais são os incômodos que elas têm? Quais são? Como é que você consegue ajudá-las? Você ajuda homens separados, homens acima de 30 anos recém-separados? Como que você ajuda esses caras? Quais são as dores que eles têm? É assim que você começa a pensar o que você tem que colocar no seu negócio para ajudar esses caras. Porque o seu negócio, ele não é o seu filho, ele não é o seu bebê, né? Ele não é o seu emprego. O seu negócio é apenas um instrumento para que você sirva aquelas pessoas a partir daquilo que você tem de ideia para servi-las. Ele é apenas um potencializador das suas ideias. É isso que é o seu negócio. O seu negócio é apenas um potencializador das suas ideias. Você tem as ideias, as tuas ideias não nascem aqui dentro, elas nascem no seu público. Então você olha para o seu público, você entende o seu público, você conversa com o seu público, você tem que gostar de gente. Você olha para o cara e fala, o que eu posso fazer por você? Para algumas pessoas, eu faço a seguinte pergunta. Me lembro que eu dei uma palestra em Bauru, e aí uma pessoa lá me deu uma carona, né? E eu olhei para aquela pessoa e eu falei o seguinte, como que eu posso mudar a tua vida? Experimenta fazer essa pergunta. Experimenta fazer essa pergunta para as pessoas que te ajudam, para as pessoas para as quais você tem gratidão. Vira para ela e pergunta a seguinte coisa. Como que eu posso mudar a tua vida? Como? Cara, olha aqui, olha o poder dessa pergunta. Como que eu posso mudar a tua vida? E foi isso que eu perguntei para ela. E ela me respondeu. E ela foi contando a história dela. E aí eu fui, cara, por que você não faz assim, não faz assado? Ó, faz assim, procura tal pessoa, ou então... E aí ela começou a mudar a cabeça dela. Ela começou a mudar, ela começou a... Pô, cara, é verdade. Ela tá pensando de maneira diferente. Quando você vira uma chave, acabou. Acabou. Quando o cara vira uma chave, ele explode, cara, explosões cerebrais. Pergunta isso. Como que eu posso mudar a sua vida? Faça essa pergunta. Para pessoas que você admira, pessoas que te ajudaram, pessoas que de alguma maneira ela contribuiu na sua vida. E aí você vai chegar para ela e você vai dar um presente para ela. Você vai perguntar para ela isso. A princípio ela vai ficar em choque, ela não vai entender. Depois ela vai falar, não, tô bem. Aí você insiste, não, cara, eu sei que eu posso mudar a tua vida em algum ponto. Eu só tenho que descobrir qual é. E aí, ó, eu sou assim, eu sou assado, eu tenho essa habilidade, eu tenho um negócio que faz isso. Como que eu posso mudar a sua vida? Nessa área aqui, na minha área é mindset e negócios. E essa é a minha área. Eu não consigo mudar a vida de alguém em, sei lá, alimentação saudável, sei lá, coach de carreira. Não consigo, porque eu não tenho esse conhecimento. Mas em mindset e em negócios eu consigo. E eu perguntei, como é que eu posso mudar a sua vida? E no caso, eu mudei o mindset dela. Essa é a pergunta que você tem que fazer. Legal? Então, pensa nisso. Então, só para resumir, o que a gente falou aqui nesse Periscope? Primeira coisa, você tem que ter um público bem definido. Não é assim, eu ajudo pessoas a fazerem coisas. Não, não.
Não é assim. Você tem que ter um público definido. Um público que você fala, eu ajudo tal público, cardiopatas, corredores de rua, pais separados acima dos 30 anos. Então eu ajudo esse público aqui. Eu ajudo eles a conseguirem o quê? Pode ser a causa ou pode ser algo menor e depois você vai caminhando para a sua causa. Legal? Eu ajudo pais de classe média que têm dificuldade de decidir melhor escola para os seus filhos. Legal. Bacana, isso aí. Então, a primeira coisa é, você tem que ter um público. Segunda coisa é, você tem que vender a causa. Você não tem que vender o produto. Esquece isso. Você vende algo muito maior. Terceira coisa que a gente falou aqui, o teu negócio, ele é apenas um potencializador da tua vontade de servir a esse público. Nada mais do que isso. Nada mais. Ele não é um emprego, ele não é o bebê, o seu filho, ele é um potencializador da sua vontade de servir a um determinado público. É isso que é um negócio. Você anotou isso? É isso que é um negócio. Ok? Para quem perguntou como monetizo tudo isso, eu vou te dar duas perguntas para você se fazer. E você faz uma, responde a primeira e depois você faz a segunda pergunta. Você não pode pular a primeira pergunta. Legal? Duas perguntas. Primeira pergunta que você tem que responder. O que eu faria ou a quem eu serviria se não houvesse dinheiro? Essa é a primeira pergunta. Se não houvesse dinheiro, não há dinheiro, não existe mais dinheiro no mundo. Cada um faz o que quer. O que eu faria? Legal? Vou responder o que eu faria. Eu ajudaria empreendedores a mudarem a mente deles e a acreditarem neles mesmos e no potencial infinito que eles têm de mudar o mundo. É isso que eu faria se não houvesse dinheiro no mundo. Eu ajudaria empreendedores, ou no caso de pessoas, né, a acreditarem nelas mesmas para que elas enxerguem o gigante que elas são, o potencial que elas têm, para que elas, a partir daí, mudem o mundo. Ok? É isso que eu faria, se não houvesse dinheiro. Não há dinheiro, todo mundo já tem tudo na vida. E aí? Legal. Agora vem a segunda pergunta que você vai se fazer. Uma vez que você respondeu a primeira, você vai se fazer a segunda pergunta. A segunda pergunta é, como que eu ganho dinheiro com aquilo que eu respondi na primeira pergunta? Não pula a primeira pergunta. Então tá aqui, ó. O Edu e a Carol estão falando o seguinte, viajaria pelo mundo todo. Ótimo. Como é que você ganha dinheiro com isso? Essa é a segunda pergunta. Ah, mas não dá para ganhar dinheiro com isso. Será que não? Você não conhece um blog chamado Viagem na Viagem? Você não conhece um cara chamado Chris Gulliver? O cara da startup de $100? Tem, né? Tem várias coisas aí que ganham dinheiro viajando pelo mundo. Se você faria, o que você faria é viajar pelo mundo, começa a pensar num jeito de ganhar dinheiro viajando pelo... Nômades digitais, eu entrevistei eles. É isso aí. Exatamente. É isso aí. Cara, nômades digitais, genial. Genial, cara. Então, lá, estão viajando, cara. E estão ganhando dinheiro viajando. Então, primeiro, como que você... O cara que fundou o Airbnb, ele fica viajando pelo mundo nas casas cadastradas no Airbnb. Genial, cara. Então, existem milhares de maneiras de você ganhar dinheiro com aquilo que você faria se não houvesse dinheiro. Você tem que descobrir uma, só uma, mais nenhuma, só uma. Legal? Só uma, cara, só uma, mais nada. Olha como é que essa vida ela é muito gostosa, né? Porque você não precisa mais só pensar em como que eu ganho dinheiro. Cara, você tem que pensar como que eu ganho dinheiro com aquilo que eu gosto de fazer. É isso, cara. É isso. Tudo bem? Então, primeira pergunta. O que eu faria se não houvesse dinheiro? Segunda pergunta. Como eu ganho dinheiro com aquilo que eu faria se não houvesse dinheiro, né? Com aquilo que eu respondi na primeira pergunta. Tudo bem? Entendeu isso? Essas são as duas perguntas que eu me faço o tempo todo na minha vida. E enquanto eu ganho dinheiro com a coisa que eu respondi na primeira pergunta, minha vida faz sentido.
quando a minha resposta, a primeira pergunta começa a mudar, eu tenho que começar a mudar também. Legal? Quais histórias que eu quero contar? É isso daí. Tudo bem? Mudei alguma coisa aí na mente de vocês? Mexi com alguma estrutura aí dentro? Principalmente, eu quero que você entenda isso. Você nasceu para servir. Ok? Você nasceu para servir. Então o que você tem que fazer é escolher a quem servir. E você vai montar um negócio para potencializar essa vontade que você tem de servir. É só isso. Você vai montar um negócio para potencializar a vontade que você tem de servir. Você não vai montar um negócio para ganhar dinheiro. Não tem nada a ver com isso. Você só vai montar um negócio para potencializar a sua vontade de servir. E isso vai fazer com que você ganhe dinheiro. Mas o dinheiro vem num segundo momento, não num primeiro. Primeira coisa, você tem que escolher quem você vai servir. Que público que você vai servir. É isso que você tem que fazer. Isso tem que entrar na sua mente. Escute isso várias vezes. Pense nessas pessoas. Por exemplo, se você tem filho, você serve o seu filho. E você fica pensando em maneiras de agradá-lo. Você fica pensando em maneiras de ensinar ele. Você fica pensando em maneiras diferentes de fazer com que ele escove os dentes. Você fica pensando o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Quando você cuida dos seus pais, você fica pensando como agradar os seus pais, que lugar para os quais ele gostaria de viajar. O que você tem que fazer é exatamente isso com o seu público. Você tem que pensar, como que eu agrado esses caras? Como que eu faço com que eles cresçam? Como que faz com que... Como que eu faço com que esse público ele expanda o conhecimento dele? Como que eu faço com que esse público cresça profissionalmente? Como que eu faço com que esse público seja mais feliz? Como que eu faço com que esse público seja muito mais, muito mais realizado? Como que eu faço? Como que eu faço? A partir do momento que você fica nessa ânsia de ajudar esse público, todo o restante se resolve. Porque aí, olha isso como isso é poderoso, hein? Olha isso como isso é poderoso. Olha isso, cara. Isso aqui é muito poderoso, hein? Olha só. Quando você começa a se concentrar em como ajudar um determinado público e você descobre uma maneira de ajudar esse público, você parte para ajudar esse público sozinho. Você vai lá. O meu prazer é alimentar pessoas que não têm o que comer. Aí o que você faz? Você compra comida e você sai na rua e vai alimentar essas pessoas. Só que aí, cara, acontece um processo aqui dentro. O processo é o seguinte. Eu consigo alimentar 10 pessoas por final de semana. Como que eu consigo escalar isso? Porque a tua vontade de ajudar, ela é maior do que a tua capacidade de ajudar sozinho. Só que para você ajudar mais gente, você tem que juntar gente para isso. E aí você começa a falar com seus amigos. E aí você fala o seguinte, eu vou pagar alguns caras que não têm dinheiro para me ajudar a distribuir comida. E aí você já tem uma equipe de 3 pessoas. Só que você está gastando cada vez mais dinheiro com comida. Você fala, cara, como é que eu consigo comprar mais comida sem tirar tanto do meu bolso? Porque eu não tenho. Eu posso conseguir doação. Mas doação não é tão fácil. E se eu vendesse alguma coisa ou eu trocasse por comida? Pô, peraí, vamos pensar o seguinte. A gente está criando um negócio aqui, né? Eu podia fazer o seguinte. Eu podia contratar a mão de obra de mulheres que não têm emprego. Eu vou ajudá-las. Elas podiam trabalhar na casa delas, lavando roupa, donas de casa. Só que elas vão receber por isso. Quanto que elas vão receber por isso? Quem é que tem a comida? Restaurante tem comida.
porque eles compram em larga escala. E eles têm toalha de mesa, que eles precisam lavar. E se eu trocasse o serviço de lavar toalhas de mesa para restaurantes por comida? Aí eu conseguiria mais comida com uma mão de obra mais barata, são mulheres lavando as toalhas. Pô, interessante. Mas como é que essas mulheres receberiam? Elas podiam receber através de algum produto que eu vendesse, que eu podia vender para esses restaurantes. Interessante. Cara, o que a gente está fazendo aqui? A gente está criando um negócio. É assim que você cria um negócio. Ele parte da ânsia de você ajudar um público. E aí você não consegue ajudar sozinho. Então você vai criando soluções na sua mente, você joga o desafio para sua mente para que ela comece a arranjar soluções para você escalar aquilo que você sozinho não está dando conta mais de fazer. Só que quando você escala, o que você está fazendo na realidade é criando um negócio. Você está lidando com dinheiro, com pessoas, com gerenciamento, você está lidando com isso. Entendeu? Então, quando você parte do princípio da servidão, quando você parte do princípio que você tem que servir a um grupo específico de pessoas a resolver o problema que eles têm, sozinho você não vai conseguir fazer muita coisa. Aí você potencializa essa vontade a partir de um negócio. Legal? Entendeu isso? Alguém falou aqui que isso vai ao encontro de princípios bíblicos. Sim, é verdade. Independente de religião, a gente não está falando de religião aqui, a gente está falando de um livro chamado Bíblia, que é um livro com uma sabedoria absurda. O servir está muito lá dentro. Sim, é um princípio bíblico também. Né? Não só, é budista também. Independente de religião, a gente está falando de gente, a gente está falando de ser humano. A humanidade ela chegou até aqui porque as pessoas serviram umas às outras. Porque se as pessoas só se matassem ou fossem individualistas, a humanidade não tinha chegado até onde ela chegou. Concorda com isso? A humanidade só chegou até aqui por causa da servidão, não da submissão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ela só chegou até aqui por causa da servidão. A quem você serve. Escolhe um público para você servir e aí você vai ver como você vai montar um negócio, um grande negócio. Legal? Entendeu? O lucro financeiro é um reflexo, exatamente. Você tem que conseguir 3 coisas das pessoas. Você tem que conseguir o tempo delas, o elogio delas e o dinheiro depois, no final. No final. Mas primeiro você consegue o tempo. E geralmente você consegue tempo doando tempo. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou conseguindo o seu tempo doando o meu tempo. Olha que louco isso, né? Olha só. Eu estou falando do mercado do tempo, né? Isso é uma coisa que, cara, acho que ninguém falou até hoje isso. Isso aí tem outros scopes, eu não vou falar de novo. Os 2 mercados, o mercado do tempo e o mercado do dinheiro. Mas quando eu dou o meu tempo para você, olha que coisa louca que acontece. Eu estou doando o que a gente chama de tempo de qualidade, né? O que é tempo de qualidade? É esse tempo integral, é esse tempo totalmente doado. Eu estou servindo, exatamente, eu estou me doando aqui. Então, eu estou doando o meu tempo de qualidade para você. Só que aí, você sente esse tempo de qualidade. Eu estou valorizando você. E você sente esse valor e você retribui esse valor em forma de gratidão. De agradecimento, de gratidão. Só que aí, então, primeiro, eu estou doando o meu tempo e estou conseguindo o seu tempo também. Só que aí depois, você fica grato. Quando você fica grato, você me agradece e você fala de mim para outras pessoas. Ou seja, o que está acontecendo? Você, cara, o Conrado falou uma coisa, isso que faz todo sentido na minha cabeça e tal, tal, tal. Você está doando o seu tempo, falando sobre isso que eu estou falando aqui, para uma outra pessoa. Ou seja, você está também conseguindo o tempo dela, falando daquilo que a gente está falando aqui. Eu não acredito muito nesse ditado que tempo é dinheiro, não, tá?
Na verdade, eu não gosto muito desse ditado, não. Tempo é mais do que dinheiro, muito mais do que dinheiro. As pessoas que falam que tempo é dinheiro é porque elas não acham que tempo vale mais do que dinheiro. Mas tempo é mais do que dinheiro. Ok? Então, de repente, quando você fala para alguma outra pessoa sobre o que eu falei, você está me elogiando. Você está me elogiando, né? Você está falando de mim para outra pessoa. Só que se você ficar 1 hora falando com outra pessoa sobre aquilo que eu falei, existem 2 horas a mais naquilo que eu falei. Por quê? Porque eu tô aqui, digamos que eu fique 1 hora falando com você. Então, digamos que tenha passado aqui em média 100 pessoas que ficaram 1 hora, né? Então a gente já tem aqui 100 horas em torno disso daqui. Aí você faz isso com outra pessoa. Se cada uma das 100 pessoas que ficaram aqui 1 hora falarem com mais uma pessoa por 1 hora, tem mais 200 horas envolvidas. Porque é o tempo de quem fala e o tempo de quem escuta. Então quando você fala para alguém 1 hora, são 2 horas envolvidas. É a tua 1 hora e a 1 hora daquela outra pessoa. E aí se essa outra pessoa falar, então olha como é que o tempo ele vai se multiplicando a partir da doação, a partir do servir. Esse é o grande mercado do tempo. E 1 hora de alguém vale mais do que um dinheiro daquela mesma pessoa. Um tempo vale mais do que um dinheiro, né? Então 1 hora de alguém vale mais do que 1 hora em dinheiro. Tudo bem? Então essa questão do tempo e do dinheiro, ela tem que ser crucial na sua vida. Você sempre tem que pensar na doação de tempo. Porque quando você doa o seu tempo, você doa aquilo que você tem de mais valioso. E o que você tem de mais valioso valoriza a outra pessoa. Quando você valoriza o outro fica grato a você e te agradece falando de você para outra pessoa. E aí você multiplica a sua comunicação através do tempo de outras pessoas, falando para outras pessoas ainda. Legal? Entendeu isso? Ficou muito complexo. Filme O Preço do Amanhã. Veja. A única coisa que eu falo é, veja. Não me pergunte por quê. Veja. O Preço do Amanhã. Ok? Entendeu isso? Legal? Você entendeu isso? Você entendeu? Você sabe... Primeiro, responde a primeira pergunta. Sim, se você entendeu. Responde sim se você entendeu. Todo esse conceito. Legal? Procura no Netflix. O Preço do Amanhã. Vale a pena ver, tá? Vale muito a pena ver. Muito mesmo. Tira a parte hollywoodiana e pensa no conceito. Até a metade o filme é maravilhoso. Depois ele vira Hollywood, perseguição, tiro. Aí, ok. É legal também, mas o conceito do filme é poderoso demais. Entendeu? Legal. Agora você vai responder uma segunda pergunta. Com sei. A pergunta você vai responder com sei. Isso aí, Justin Timberlake. Isso daí. A segunda pergunta você vai responder com sei. A pergunta é: você sabe agora o que você tem que fazer com essa informação? Responde aí, sei. Você sabe o que você tem que fazer com essa informação na sua vida? Doar tempo, escolher o público, pensar em quem você vai servir, ficar pensando nesse público e criando um negócio para servir a esse público? Você sabe? Legal. Então você entendeu o conceito e você sabe o que você tem que fazer. Bacana. Sei. Você sabe o que você tem que fazer. Você tem que doar o seu tempo, tempo de qualidade, tempo de alta qualidade. Legal. Agora, você vai responder a terceira pergunta. Você vai responder com vou. Você vai começar a fazer isso que você sabe que tem que fazer a partir de amanhã? A partir de amanhã, eu vou dar um desconto para você planejar o dia de amanhã hoje. Você vai
Legal. É isso. Não tem nada de errado em você falar que não, tá? Talvez você não saiba direito como fazer ainda. Não tem nada de errado. Mas se você já sabe como fazer e o que fazer, vai lá e faz. Você vai. Ótimo. Já está fazendo. Legal. É isso daí. Empreender é um estilo de vida. É isso aí. Cara, se você entendeu o conceito, se você sabe o que fazer e se você vai fazer, acabou. Acabou, cara. É só isso. Algumas pessoas, alguém falou aqui, desculpa, eu perdi o nome aqui, que me conhece, que eu falei isso há 3 anos e a pessoa ainda não fez. Eu perdi o teu nome aqui. Há 3 anos, eu não era nem 1/10, eu não tinha nem 1/10 do tamanho que eu tenho hoje. Nem 1/10. Quem me acompanha há algum tempo sabe disso. Eu não tinha nem 1/10, há 3 anos. E por que que hoje eu sou, sim, eu sou uma referência, sou um cara grande no mercado. Por quê? Porque eu passei a fazer exatamente aquilo que eu tô falando para você fazer. E que eu venho falando há muito tempo e que eu já fazia desde lá de trás. Concorda? Então quer dizer, desde lá de trás, eu já falava para fazer isso. E eu já estava fazendo. E aí eu vim fazendo. E aí hoje eu tô nessa posição que você hoje sabe, que não é nem 1/10 do que eu tinha há 3 anos. E não vai ser nem 1/100º do que eu vou ser daqui a 3 anos. E não vai ser nem 1/1000 daquilo que eu vou ser daqui a 5 anos. Fazendo sempre a mesma coisa. Que é exatamente isso que eu estou falando para você fazer. Se você começar a fazer agora, se eu não tinha audiência há 3 anos, eu tinha audiência. Mas o impacto que eu causava e o tamanho da audiência não era nem 1/10 do que eu tenho hoje. Não era nem 1/10. E para quem me acompanha sabe disso. Há 3 anos eu tinha... Há 3 anos, bota aí há 4 anos, vai. Eu tinha um livro 8Ps, estava começando a dar os cursos 8Ps, né, em 2011, estava começando a dar os cursos 8Ps. Não era nossa, nada. Era muito pouco. E aí eu comecei a fazer. Eu comecei a fazer, na realidade, eu comecei a fazer isso em 2006, tá? Se você procurar no meu blog e nos meus vídeos do YouTube, você vai ver que eu tenho conteúdo desde 2006. 2006, cara. Muito antes... Alguém falou aqui de Fórmula Lançamento? Sim, Fórmula Lançamento ajudou muito. Puta, o Érico trouxe uma coisa genial. Mas tem bem mais coisa por trás, né? Tem bem mais coisas, cara. Tem bem mais. Desde 2006, cara. Desde 2006. Então, você vai fazendo o quê? Você vai colocar um tijolo em cima do outro. Um tijolo em cima do outro. E uma outra coisa é o seguinte, cara. Você fica pensando o seguinte, mas, nossa, todo dia eu tenho que fazer a mesma coisa e tal. Isso, o e-book que você já tem o plano B foi de 2012, cara. Foi de 2011 para 2012 que eu escrevi esse e-book. Foi de 2011 para 2012. Foi no Natal de 2011 que eu escrevi esse e-book. Ou você já tem um plano B? Cara, no Natal de 2011. Olha isso. No Natal de 2011. É isso mesmo. Me conheceu através dele, né? O Leandro tá falando. É isso daí. Então, que depois virou o livro iJumper. Então, desde lá de trás, eu tô fazendo isso. Conteúdo em tempo de qualidade. Tempo de qualidade. Pensa sempre nisso. Desde lá de trás. Então, quando eu falo que eu não sou nem 1/10 do que eu vou ser daqui a 3 anos, nem 1/100º do que eu vou ser daqui a 3 anos, porque eu sei exatamente quais são os passos. Porque eu já venho fazendo isso e eu venho vendo o crescimento. E o crescimento é exponencial. Sabe por que o crescimento é exponencial? Porque quando você coloca um conteúdo no YouTube, aquele conteúdo fica lá. No dia seguinte, quando você coloca outro conteúdo, são 2 conteúdos. Porque o do dia anterior está lá. No outro dia, quando você coloca outro conteúdo, são 3 conteúdos, porque os outros 2 continuam lá.
Não é um conteúdo que você coloca, ele some, coloca, ele some, coloca, ele some. Não, não é. Ele vai ficando lá. Então, o crescimento ele é muito grande, porque de repente um cara toma contato com você e ele vê que tem 300 conteúdos. Caramba, é muito. É muito porque eu coloquei um conteúdo por dia durante um ano. Acabou, 360 conteúdos. Se você fizer isso, se você se dedicar verdadeiramente... o iJumper tá grátis, tá? É só você procurar no Google. Download livro iJumper. Tá lá, foi um livro que eu soltei em PDF gratuitamente, tá? Ou plano B, é a mesma coisa, o livro é basicamente o mesmo. Então você pode baixar de graça, não é livraria não está sendo vendido em livraria, tá? Então com isso aí você consegue ser daqui a 3 anos enorme, ser uma referência absoluta no seu mercado. Você consegue ser uma referência absoluta no seu mercado se você começar agora, se você começar logo e não desistir, continuar caminhando até o final. Continuar caminhando. Capítulo 1 é nota 1000, né? Capítulo 1 foi o que eu mais esmerilhei, assim, em termos de teoria. Eu mais esmerilhei. Legal? Entendeu isso? Bacana. Se você começar, persistência e paciência, é isso daí. Consistência, esse é o nome do jogo. Consistência. Eu tenho sido o mesmo Conrado desde 2006. Que foi quando eu comecei a colocar conteúdo na internet. Desde que eu nasci, né? Mas as pessoas têm me conhecido como o mesmo Conrado desde 2006. Conteúdos enormes, densos, muito conteúdo, muita coisa, doação absoluta, total, desde lá de trás. E é isso que você vai fazer. Se você seguir o que eu fiz, não tem erro. Agora, deixa eu te falar um negócio, cara. Coisa séria. Não tem fórmula mágica. Não tem mágica. Não tem mágica. Não tem fórmula mágica. As pessoas ficam procurando, né? O elixir que transforma metal em ouro. O elixir da juventude. Cara, não tem. Não tem fórmula mágica, cara. É triste isso, né? Pois é. Mas eu vou te dar uma notícia boa. Dá trabalho, mas é 100% de certeza que você chega lá. Não é 30% de certeza, nem 10%, é 100%. Se você trabalhar, você vai chegar lá. Faz a mesma coisa que eu fiz, cara. Tá aí, ó. O caminho tá todo aí. Conteúdo, doação, servidão, servir, humildade, o tempo todo, humildade. Você não é nada, você não é nada diferente, esse é só o seu trabalho. Sempre lembra disso, esse é só o seu trabalho, você não é especial, você não é melhor do que ninguém. Esse é o seu trabalho, ok? E você tem que trabalhar. Acabou. Se você trabalha, você chega. Se você não trabalha, você não chega. Ah, mas eu estou procurando um atalho. Cara, acredita em mim, cara. Não existe atalho. Acredita em mim. Você vai passar 10 anos procurando atalho, quando você poderia, em 10 anos, chegar no lugar que você quisesse. Mas você passou 10 anos procurando um atalho, não chegando em lugar nenhum. Seja consistente. Escolha uma coisa e faça aquela coisa todo santo dia. Consistente. Não existe atalho. Não existe atalho. Ok? Eu não sou especial, eu só sou um cara muito trabalhador. Muito trabalhador. As pessoas falam, como você é inteligente. Não, eu não sou inteligente, cara. Eu sou esforçado. Você já viu a quantidade de livro que tem na minha estante? Você já assistiu algum hangout meu? Eu sou um cara muito esforçado. Eu passei no ITA e eu fiquei 3 anos estudando dia e noite para passar no ITA. Durante 3 anos eu saí uma única vez para tomar uma cerveja com uma amiga minha que ia fazer aniversário. 3 anos. 1000 dias estudando, loucamente, fazendo exercício. Cara, não tem atalho. Não tem atalho. ITA não é para os caras fodas. ITA é para os caras muito esforçados e para alguns pouquíssimos caras que são realmente muito inteligentes. Porque a inteligência, ela não estatisticamente, um cara muito inteligente, ele é muito raro. Agora, esforço depende de você. Esforço não depende de inteligência.
Esforço depende de você, de força de vontade. Só isso, cara. Só isso. Qualquer coisa que você queira fazer, com a sua vontade você faz. Eu tô falando qualquer coisa. Você já viu a história do Arnold Schwarzenegger? Você já viu a história dele? Ele não é um cara inteligente. Ele não é. Mas ele é um dos caras mais esforçados que eu conheço. No mundo. Ele não é um cara... O Stallone, ele não é um cara inteligente também. Mas ele é um cara muito persistente. Muito. Muito. Leia a história dele. Principalmente a história de um pouco antes do Rock 1. Quando ele fez Rock. Leia a história dele, cara. Leia a história dele. Porque, cara, não existe esse negócio de talento, inteligência. Esquece isso. Não terceiriza. Não terceiriza. Você acha que um cara só vence porque ele tem talento? Para com isso, cara. E nem bom ator. Exatamente. Muito menos bom ator, né? Esquece essa questão do talento. É um mito. O talento foi inventado pelas pessoas que não têm talento, mas que são muito esforçadas, para convencer você de não fazer o mesmo que elas fazem. Você entendeu isso? O talento foi uma coisa criada pelas pessoas que não têm talento, mas são esforçadas, para que você não descubra que só depende de você e para que você não tome o lugar delas. O talento foi inventado por isso. Legal? Vou falar de novo. O talento foi inventado pelas pessoas que não têm talento, mas são esforçadas, para que você acredite que exista uma coisa chamada talento, para que você não se esforce, já que você não tem talento, para tomar o lugar daquelas pessoas que sabem que o talento não existe. Tudo bem? Entendeu isso? Pois é, eu sei disso. Eu sei que não existe talento. Não existe isso. Existe esforço. Existe força de vontade. Existe perseverança, consistência. É isso que existe. Ah, claro, mas tem alguns caras que nasceram com um dom. É verdade. Mas eu conheço bem poucos. E não é a quantidade de caras que estão lá em cima. De cada 1000 caras que estão lá em cima, 1 nasceu com um talento natural. 1. Ok? Eu vou repetir. De cada 1000 pessoas que estão lá em cima, 1 delas nasceu com um talento natural. 1. Todo o restante teve que se esforçar muito para chegar lá em cima. Todo o restante. E muitas dessas, elas tentam convencer você de que elas têm talento. Por quê? Porque aí é o fator X, né? Te deixa inseguro. Se você não tem talento, você desiste de chegar lá em cima. Você nem tenta. E se você não tenta, elas vão continuar lá. Legal? Entendeu isso? Isso é muito importante, tá? A coisa que eu mais quero passar pra você, você gostou disso? Bota coração aí, vai, bota coração. Taca o dedo na tela aí se você gostou. Por que isso é importante? Eu não quero passar para você, nesses scopes principalmente, informação de como fazer uma squeeze page. Isso aí tem um monte de gente que faz, cara. Isso aí não é meu papel. Eu posso fazer mais por você. O meu servir a você pode ir mais longe. O que eu quero passar para você são as minhas conclusões a respeito da vida. O que eu quero passar para você é a minha experiência de vida. Eu apanhei pra caramba ao longo da minha vida. Mas muito. Puta, apanhei muito. E eu quero passar isso pra você. Eu quero passar os ensinamentos que eu tive apanhando. Porque eu fico pensando o seguinte, cara, eu apanhei à toa? Nossa, tudo bem, eu apanhei. Mas eu apanhei só para que eu chegasse aqui? Será que o tanto que eu apanhei antes tem que servir para mais coisas?
E serviu. Serviu para que eu falasse para você o que você deveria fazer para não apanhar. E isso é muito maior do que eu. Então, tudo aquilo que eu apanhei não foi só para que eu soubesse o que fazer, mas foi para que milhares de pessoas soubessem o que fazer. E é isso que eu estou passando para você. Aquilo que eu aprendi. Nada mais do que isso. Não tem nenhuma mágica aqui. Não tem voodoo, não tem bruxaria, não tem nada. Não tem milagre, não tem nada. A única coisa que eu estou falando é aquilo que eu passei. Legal? Tudo bem? Entendeu isso? Essa coisa do talento é muito importante, tá? Muito importante. Uma outra coisa é autoestima, cara. Você tem que se amar, tá? Não é ser orgulhoso e ser eu sou o cara e tal, não. Você tem que se gostar. Autoestima é a chave da autoeficiência. Você tem que se gostar. Você tem que gostar de quem é você. Você tem que gostar de você, você tem que gostar da sua testa, você tem que gostar do seu nariz, você tem que gostar da sua boca. Eu adoro a minha boca. Você tem que gostar do seu queixo, porque eu amo o meu queixo. Eu amo o que eu tenho aqui dentro. Eu amo a minha voz, eu amo as coisas que eu falo. Não quer dizer que é melhor do que outra pessoa, mas você tem que gostar de você. Você tem que gostar de você. Você tem que se achar merecedor. É isso. Não tem nada de errado em ganhar dinheiro. O que tem de errado é de algumas coisas que as pessoas fazem com o dinheiro. Aí sim. Aí tem coisa de errado. O que tem de errado é você guardar o dinheiro só para você, não distribuir. Aí isso é errado. Legal? Então, você tem que se amar. Você tem que se achar merecedor. E não tem nada de errado com o dinheiro. Nada de errado com você ser bem-sucedido. Nada de errado com você ter prosperidade. Não tem nada de errado com isso. Nada. Nada. A sociedade, né, incute na nossa mente, cara, que é errado a gente ter dinheiro. É errado a gente ser próspero. Nada de errado com isso. Mais uma vez, isso é uma coisa que os caras que têm dinheiro colocam na sua mente para que você não lute pelo seu próprio dinheiro. Para que você não divida o dinheiro que os caras têm. Então não tem nada de errado com isso. Agora, o que tem de errado é o fim que você dá ao dinheiro. Se você usa o seu dinheiro para ficar comprando carros caros, relógios caros, talvez exista um problema. Talvez não, mas talvez exista um problema. Você está querendo substituir lacunas emocionais, preencher lacunas emocionais com coisas. Você não vai conseguir. Você não vai conseguir nunca. Eu já falei sobre isso também. Você não vai conseguir nunca. Não se preenche carência com BMW. Não se preenche infelicidade com Rolex. São coisas de natureza diferentes. Legal? Eu falo isso no Mindset Avançado. Exatamente. Não se torne escravo no mundo moderno. Não se torne um escravo. Cuidado. Quando você começa a perceber essas coisas, você começa também a entender qual é o jogo. Quem ganha mais dinheiro normalmente são pessoas que geram mais valor para a sociedade. Exatamente. Não está nada de errado em ganhar dinheiro. Você gera valor e ganha dinheiro. Não está nada de errado. Legal? E você pode gerar mais valor ainda a partir do dinheiro. Mais valor ainda. Então, cara, quando você entende essas pequenas regras da vida, você começa a jogar o teu jogo e não o jogo dos outros. Como é que você vai vencer um americano num jogo de futebol americano? Não dá, cara. Não tem como vencer, cara. Os caras inventaram o jogo, cara. Não dá pra você vencer. Então, o que você tem que fazer? Você tem que criar o seu próprio jogo. No seu jogo, quem dá as regras é você. O dono da bola é você. Quem distribui as cartas é você. Você cria o seu jogo. E aí você chama pessoas para jogar o seu jogo. A sua causa. A sua maneira de ver a vida. Existem milhares de maneiras de ver a vida. Uma delas é a sua. Uma delas é a sua. Você tem que criar o seu jogo. Não entra no jogo dos outros. Ok? Quando você cria o seu jogo, não tem como você não ganhar no jogo que você criou.
Jogo você pode substituir pela palavra vida. Quando você cria a sua vida, as coisas que você quer, as coisas que você deseja, as coisas que você acha que são as certas, as coisas que você vê valor, você vive a sua vida. Não é a vida que o seu pai quer que você viva, que a sua esposa quer que você viva, que o seu marido quer que você viva, que o seu filho quer que você viva. Não, não é isso, cara. Você vai viver a sua vida, sem atrapalhar a vida de ninguém. Isso é importante falar, lógico, né? Sem atrapalhar a vida de ninguém. Você não pode passar por cima de alguém para que você fique mais alto. Não. Você vai ficar alto por você mesmo. Você não tem que passar por cima da vida, por cima de ninguém. Mas você constrói o seu jogo. Aliás, isso é um recado principalmente para as mulheres, tá? Porque as mulheres ainda têm aquele ranço de machismo ou de submissão ao homem, né? Isso serve para as mulheres, tá? Aliás, muito para as mulheres, tá? Porque você, mulher, você também cria o seu jogo. Não estou falando só para homem, estou falando para seres humanos. Então, nada de submissão, nada de achar que o homem que é o provedor do lar. Negativo, cara. Os dois têm o papel. Os dois. E nenhum homem, nada de achar também que mulher que tem que lavar a louça e você que tem que trabalhar. Os dois têm que trabalhar e os dois têm que lavar a louça. São duas pessoas caminhando lado a lado, não uma caminhando nas costas da outra, ou abaixo da outra, ou atrás da outra. São dois caminhos, um do lado do outro. Os dois avançando. Ok? Isso é importante falar. Que os dois cuidam do filho, os dois cuidam da faxina. Você não quer fazer faxina, faz que nem eu. Eu odeio fazer faxina. Não gosto. Eu acho que eu tenho muito mais tempo de qualidade aqui com vocês do que lavando minha louça. Aí o que eu faço? Contrato uma empregada. Acabou. Tem uma empregada, ela vem aqui e lava a louça. Acabou. Aliás, eu estava conversando isso com o André Lima anteontem. Contratar uma assistente pessoal. Cara, contrata... Ou ontem. Não, foi ontem, né? Contrata uma assistente pessoal, cara. Isso vai economizar um tempo do teu dia absurdo. Absurdo, absurdo. Uma pessoa para ir no banco, para cuidar da faxineira, cuidar do pedreiro. Nossa, vai economizar muito tempo. E aí você vai conseguir usar melhor o seu tempo. Legal? Tudo bem, pessoal? Vamos terminar aqui. Nem sei quanto tempo tem, nem sei que hora que eu comecei. Deve fazer 1 hora mais ou menos, né? Por aí. Mas eu queria passar essas mensagens para vocês. Tudo bem? Esse vídeo está no Catch Me, né? Tá? Que eu coloquei o Catch Me lá. Então agora todos os meus vídeos ficam no Catch Me. Talvez eu coloque no YouTube também. Mas aí eu vou pegar pedaços. Ok? Então, terminando então. Pessoal, bacana. Quem que me conheceu agora? Eu vi que algumas pessoas compartilharam. Se você quiser compartilhar, pode compartilhar aí, porque aí as pessoas assistem a reprise. Quem que me conheceu agora? Me conheceu pelo compartilhamento ou bateu lá no Periscope e resolveu cair aqui, né? Legal, tem gente que me conheceu agora. Várias pessoas me conheceram agora. Que legal, cara. Teve aula hoje, lançamento Muquirana, hoje às 2 da tarde. Porque ontem, no final, eu estava no evento e aí eu não consegui chegar. Quando que eu vou para Limeira, cara, eu tô dando muito pouca palestra, tá? Muito pouca. Catch Me. É KATCH.me. Catch Me. Com K. Conheço faz uns 4 anos. Catch Me, com K. Coloca Catch Me Periscope. Com K, ok? Catch Me com K. Como ver a reprise? Cara, é só você... Depois que eu terminar aqui... arrasta para o lado, se for no iPhone, ou de baixo para cima, eu acho, se for no Android, que tem lá o videozinho, é só clicar de novo e ver a reprise. Ou quando eu acabar, é só você clicar no play também. Tá? Periscope é muito bacana, tá? Muito legal mesmo. Ok? Então, se você quiser compartilhar, é um agradecimento. Catch Me, exatamente. O Douglas Bonavito falou aqui, Catch Me. O Douglas, cara... A gente tem uma história muito legal. O Douglas, ele tá aqui, o Douglas Bonavito. Ele sempre assistiu os hangouts, a Upperclass e tal.
E aí o filho dele também assistia, né? E aí o filho dele, cara, me imita. Cara, é uma graça, cara. Ele põe essas duas mãozinhas, que com a outra mão eu tô segurando o iPhone, né? Mas ele junta as duas mãozinhas assim e fica... peraí que eu vou pegar um livro. Aí ele vai lá, pega um livro, volta. Cara, igualzinho, cara. Cara, é muito legal. Eu morri da risada, cara. É muito graça, cara. Muito graça. Ok? Bom, então, pessoal, até a próxima. Ele tá me ouvindo? Manda um grande abraço pro filho. Como é que é o nome dele mesmo, Douglas? Mandar um abraço pra ele aqui. Cara, o moleque é uma graça. É muito legal, cara. Muito legal. Luiz Felipe. Luiz Felipe! Um abraço, Luiz Felipe! Legal, legal. Cara, o moleque é uma graça, cara. É muito fofo, moleque. Muito fofo, cara. Pessoal, então um grande abraço. Quem quiser ver a reprise... Quem quiser ver a reprise e... o Muninho já sabe modelar, exatamente. E quem quiser compartilhar, dar corações, então muitos corações coloridos, ok? Espero que você tenha gostado, espero que tenha virado algumas chaves aí na sua mente e espero que você já comece a usar isso que a gente falou logo. Esses vídeos ficam disponíveis por 24 horas, mas ele vai ficar no Catch Me também, tá? Então ele tá lá no Catch. Todos os vídeos estão no Catch Me agora. Então é só você entrar lá que eles estão lá. Legal? Bacana? Galera, até a próxima.